para avançar. Lá. A luz tinha que subir um pouco, mas a luz tá boa? E enquadramento? Está show. E aí galera, bem-vindos a mais um vídeo de Titã. É impressionante, a gente estava conversando o quanto o nosso medo pode impedir com que a gente tenha as melhores experiências das nossas vidas. E o quanto que é desproporcional ao real perigo que ele nos oferece muitas vezes. A gente acaba tendo um receio tão grande, aquela ansiedade vem tão forte que nós acabamos não realizando, não fazendo, por causa de umas expectativas totalmente fora da realidade. Quando a gente vai lá e faz, a gente, peraí, Não era tão ruim assim. o que era o pior que podia acontecer? O que eu estava imaginando que poderia acontecer? Tem duas maneiras que o medo mais toma conta assim, da nossa vida. Uma é quando ele impede a gente de ter experiências únicas e sensacionais, e outra é mais no dia a dia, assim, que a gente cria um medo que é totalmente desproporcional ao verdadeiro perigo que se impõe a nós, né? Então essa primeira, o exemplo que eu posso dar é de quando eu pulei de paraquedas. Eu tava morrendo de medo, eu tive que pensar muito, tomar a decisão um mês antes que eu ia pular de paraquedas naquela data, para eu ir até lá reforçando isso em mim, que eu ia pular, que eu não ia desistir. E eu sou muito assim, eu quando coloco um negócio que eu vou fazer na minha cabeça é muito difícil de tirar. Por mais que venham desculpas e eu mesmo tentar me enganar que naquele dia não, ou por algum motivo eu não, eu mantenho aquilo, não, eu vou fazer, eu vou vencer esse medo. Aí eu fui lá, chegou o dia, eu pulei de paraquedas e foi a experiência mais sensacional que eu tive na minha vida até hoje, a sensação de liberdade incrível. Enfim, esse é um dos medos, né? Aquele medo que nos impede então de ter uma experiência única e incrível. E quando a gente pensa um pouquinho nos medos do dia a dia, são às vezes alguns traumas que nos deixaram com essas cicatrizes que nos fazem hoje em dia ter esse medo desproporcional do que pode acontecer. De repente tu conversou com aquela guria na balada e teve uma reação ruim, e hoje em dia toda vez que tu vai conversar com uma mulher, tu espera o pior, tu espera o pior cenário que pode existir no mundo. Outro exemplo muito bacana é falar em público. Às vezes a gente tem esse receio de que as pessoas vão apontar e rir, ou sei lá, a pior coisa que pode acontecer na tua cabeça. Mas quando tu vai lá e faz algumas vezes, tu vê que na realidade o pior que pode acontecer é na realidade as pessoas não prestarem atenção. Eu e Augusto, por exemplo, nós tínhamos muito medo de postar o nosso primeiro vídeo no YouTube. Meu Deus, o que os outros vão pensar? Nossa família vai nos... Tem que estar perfeito. Tem que estar perfeito, porque a gente vai nos mostrar para os outros e, meu Deus do céu, já pensou que eles vão pensar o que vai acontecer com a gente? E na realidade não aconteceu nada. É impossível quando vem esse medo, seja para situações extremas ou situações do dia a dia, é impossível, não existe um botão que a gente consiga apertar para desligar esse medo. A minha mãe tem o melhor conselho do mundo quando eu tô nervoso, com medo, Augusto, é só ficar tranquilo. É só ficar tranquilo. Como se, é verdade, por que eu não pensei isso antes? Não existe como a gente desligar esse medo. Mas o que ajuda muito é tu racionalizar isso, que esse medo pode estar nos impedindo de ter uma experiência fantástica, de ter uma recompensa muito grande. Aquela frase, grandes riscos, grandes recompensas, é muito verdade. Isso, quando a gente coloca na balança, mesmo nas situações do dia a dia, né? Não sendo só aquelas situações excepcionais como pular de paraquedas, quando a gente coloca todas essas oportunidades na balança, o que elas podem nos oferecer de lado positivo são infinitas possibilidades. A gente realmente não consegue imaginar. E as negativas, o pior que pode acontecer, na maioria dos casos, é reversível. Não vai ser algo permanente. Então, Titãs, a gente te convida a escrever num papel ou no celular, mas botar pra fora, assim, realmente escrever como se fosse um contrato contigo mesmo, onde tu vai te dispor a fazer alguma coisa essa semana que vai te tirar muito da tua zona de conforto, algo que tu tem muito medo de fazer. Escreve e conta pra nós depois como é que foi. O Tim Ferriss, ele escreve no livro dele, que trabalha 4 horas por semana, sobre esse processo que ele passou para realmente conseguir largar a vida que ele achou que era melhor para ele e viver a vida que ele realmente queria viver. Que ele escreveu, na realidade, os prós e os contras, e ele botou pesos em termos de felicidade que ele acha que ele ia sentir ou infelicidade. E daí ele viu que, no pior dos casos, se ele largasse o emprego que ele estava se sentindo infeliz e fosse viver o sonho dele, ele teria uma felicidade 10, e no pior dos casos ele teria uma infelicidade 4, que em poucos meses ele poderia reverter e voltar para a situação atual dele. Esse processo é interessante se vocês fizerem, de realmente escrever os prós e os contras e pesar eles.
Então, galera, a gente realmente espera que a gente tenha conseguido fazer com que tu te questionasse sobre os medos que tu tem e o quão benéfico vai ser tu te arriscar para realmente conseguir vencer eles. Se tu entrou em sintonia com o que a gente falou nesse vídeo, deixa o teu like, ajuda a gente bastante. Se tu ainda não faz parte do Titã, te inscreve no canal aqui. Nosso último vídeo está ali, redes sociais aqui. E por hoje era só. Valeu, Falou e fomos!